Seja bem-vinda a mais uma aula de Sociedade e Cultura, pessoal. Espero que vocês estejam bem, estejam em paz, tá? Lembrando que hoje é uma revisão do conteúdo da semana passada. Estamos trabalhando cidadania, direitos e deveres do cidadão, tá? Direito do cidadão enquanto criança, enquanto jovem, enquanto adulto, enquanto idoso, independentemente de sua faixa etária, de sua idade, tá? Do desenvolvimento que você esteja. Todos nós temos direitos e todos nós temos deveres que devem ser cumpridos aí para que uma sociedade ela atinja um desenvolvimento, um crescimento, um respeito entre as diferentes culturas existentes, tá? Para quem já chegando agora, é muito importante que vocês revejam as aulas anteriores. Por quê, professor? Porque aqui é uma extensão da aula anterior. Então, por exemplo, o conteúdo aqui que eu programei para vocês, no caso, o exercício, né? Tem algumas questões que podem ser respondidas através da aula passada, e agora que se trata de uma revisão, de uma recapitulação do que nós trabalhamos, tá? Para quem está chegando, prazer, sou o professor Marcos, e espero que vocês gostem da aula que eu preparei hoje, tá? Antes de tudo, fé. Antes de você sonhar, tenha fé que vai se realizar. Antes de você acreditar em dias melhores, tenha fé. Antes de você planejar, antes de você fazer qualquer coisa de sua vida, você tenha fé. A fé é uma palavra tão pequena, né? Fé é fé, mas que tem uma grande representatividade. E se hoje nós existimos, é por causa da fé. Não é uma fé apenas religiosa, é uma fé a nível de pessoa mesmo, uma fé a nível de mexer com os nossos sentimentos. Ah, professor, um exemplo, né? Ah, professor, eu não acredito em Deus, eu acredito na existência do homem. Sim, mas o simples fato de você acreditar na existência do homem, você já tem fé. Então, a fé ela vai muito além da religião, né? A fé está em nós, a fé está no outro, a fé está em nosso dia a dia, tá, pessoal? Então, vocês acreditem no seu sonho, nos seus potenciais, que vocês são incríveis. Esse professor aqui e os demais professores de Sociedade e Cultura têm alunos incríveis, tá bom? Não esqueçam disso. Os materiais de aula de hoje, né? Vocês já sabem, caderno, lápis, borracha e caneta. Isso aqui já é uma praxis. O que é praxis, professor? Você está pronunciando errado? Não, pessoal. Praxis é algo comum, algo que já está no nosso dia a dia, que já é algo corriqueiro. Então, praxis. P-R-A, acento agudo no A e S. Praxis. É algo que já está marcado em nós, né? Praxis, na verdade, eu tinha soletrado errado. P-R-A-X e S. Acento agudo no A. Então, vamos lá. O objetivo da aula de hoje também já é uma praxe, né? Revisar o conteúdo da videoaula passada, por meio de um breve resumo e resolução de questões subjetivas e objetivas, tá? Definir a ideia de dever e direito mediante o contexto local do aluno, ao mesmo promovendo um espaço de reflexão sobre as responsabilidades destes, tanto no espaço escolar, como você já sabe, né, que os seus deveres dentro da escola, fazer as atividades, preservar o espaço público, são tudo deveres dos alunos, tá? E entre outros. Mas também deveres que estão presentes na sociedade, né? Como preservar o espaço da rua, não é isso? Não depredar os espaços públicos, respeitar o pai e a mãe, né? Respeitar a sociedade e os direitos de todos. Então, vamos lá para a nossa definição de cidadania. Porque dever é cidadania, direito é cidadania. Então, essa definição eu já coloquei na aula passada, tá? Então, vamos lá. Cidadania é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo em um Estado. Os direitos e deveres de um cidadão devem andar sempre juntos, uma vez que o direito de um cidadão implica necessariamente uma obrigação de outro cidadão. Um conjunto de direitos, meios, recursos e práticas que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Então, vejamos o seguinte ponto aqui para vocês, pessoal. Rapidinho aí, peraí, rapidinho. Vamos lá. Esse segundo parágrafo aí, ó. Os direitos e deveres de um cidadão devem andar sempre juntos. Lembra daquela relação que eu fiz na aula passada? Pronto. O direito tem que andar paralelo sempre com o dever. Ambos têm que andar correlacionados, juntos,
ok? Então, a partir do momento que eu cumpro com os meus deveres, significa que eu tenho acesso aos meus direitos, tá? Então, dando continuidade, uma vez que o direito de um cidadão implica necessariamente uma obrigação de outro cidadão. Então, vamos pensar o seguinte: eu quero ter acesso à saúde de qualidade. Para eu ter acesso à saúde de qualidade, isso daí é um dever ou um direito? Isso é um direito meu, tá? Mas é um dever de quem oferecer uma saúde de qualidade? Do Estado. Então, o Estado, né, ali os representantes, né, os cidadãos representantes do Estado, devem exercer os seus deveres para que eu tenha acesso a uma saúde de qualidade. Aí daqui para lá se torna o quê? Um direito meu, ter saúde de qualidade. Mas de lá para cá foi um dever. Eles cumpriram o dever de oferecer uma saúde de qualidade. Automaticamente, eu tenho aqui o direito de usufruir dessa saúde de qualidade, tá, pessoal? Não esqueçam disso. Como surgiu aí a ideia de cidadania? A ideia de cidadania surgiu lá na antiga, né, na Idade Antiga, né, logo após Roma conquistar a Grécia. A cidadania, ela existiu dentro do contexto político, mas hoje cidadania ela não é somente política. Então, apenas homens proprietários de terras eram cidadãos, diminuindo assim a ideia de cidadania, já que mulheres e crianças estrangeiros e escravos não eram considerados cidadãos. Então, lá naquele período lá da Idade Antiga, só poderia ser entendido cidadão apenas grandes proprietários de terras, tá? E homens, mulheres, crianças, idosos, que não podiam ser entendidos como cidadão, mas ao longo da história, esse termo de cidadania foi se adaptando, né? Foi ampliando, e hoje nós temos uma cidadania global, tá? Que atende todo e qualquer ser humano. Aqui, deixei branco. Então, vamos lá para os tipos de cidadania. Nós temos cidadania política, que eu falei para você semana passada, cidadania civil e cidadania social. Dentro da cidadania, por exemplo, civil, né, uma recapitulação, é baseado na liberdade de expressão. Essa cidadania civil está voltada mais para a minha relação com a sociedade. Então, vamos pensar o quê? Como é que eu posso exercer minha cidadania civil? A partir do ato de eu ir e vir. Eu tenho direito à movimentação na sociedade. Eu tenho direito de ir ao mercado Prado e voltar para a minha casa. Eu tenho direito de ir à Praça Olímpio Campos e retornar para a minha casa com segurança. Esse é um direito meu, enquanto lei, enquanto está lá previsto na Constituição. Tá, pessoal? Mas isso é uma cidadania civil. A minha liberdade de expressão, a minha opinião sobre determinadas questões, sobre determinados assuntos, é uma liberdade minha civil, liberdade de expressão, tá? Participação política já não é mais uma cidadania civil, é uma cidadania política. O meu voto, por exemplo, né, nas eleições, é uma cidadania política, né? Acredito que poucos de vocês que estão assistindo agora já votam, mas é uma cidadania política que você está exercendo. E não é um dever, é basicamente uma obrigatoriedade, porque ali é uma forma de manutenção da sociedade, tá? E cidadania social, por exemplo, eu tenho direito, é algo mais individual. Então, eu tenho direito à alimentação, à moradia, tá? Tenho direito ao trabalho, tenho direito à educação, à saúde, a lazer, entretenimento, à cultura, ao esporte. São tudo direitos meus que estão presentes dentro da cidadania social, tá, pessoal? Tendo a recapitulação. Lembrem sempre disso. Gosto muito de utilizar a balança. Tanto os deveres como os direitos têm que ter o mesmo peso. Então, se eu cumpro os meus direitos, automaticamente tenho que cumprir também com os meus deveres. A balança da justiça nunca pode estar assim. Sempre tem que estar assim, em equilíbrio, uma com a outra, tá? Porque já pensou se nós, todos, né, no mundo, no Brasil, tem mais de 200 milhões de brasileiros. Todo mundo só exige direito, direito. Eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, eu tenho direito a vestir azul, eu tenho direito a vestir verde, eu tenho direito a isso. Sim, então a sociedade ela não vai funcionar, porque os seus direitos só é atendidos, o seu direito só é atendido quando o outro cumpre com o seu dever.
Então, como é que todos vai buscar, vai exigir direito se não cumpre seus deveres? Entende como é? Então, tem que ter essa relação entre dever e direito. Duas palavras práticas que devem agir de forma paralela, andarem sempre juntas, como eu coloquei anteriormente, tá? Então, vamos lá. Direitos sociais de cidadãos, até eu destaquei aqui de forma mais lúdica, né? Educação, saúde, alimentação são direitos de vocês. Mas para eu ter acesso a esse direito, eu preciso que o outro cumpra seus deveres. Ah, mas repare, como é a questão aqui, a grande relação. Para o outro, por exemplo, ter acesso, vamos pensar melhor, vamos refazer aqui esse pensamento, tá? Vejam só, Joãozinho, ele tem direito de ir e vir, ir na Praça Olímpio Campos e retornar para a sua casa com segurança, não é isso? Mas Maria precisa ir à praça e vir com segurança também. Mas se Joãozinho, por acaso, vai à praça, né, quebra o patrimônio, quebra o banco, né, quebra ali, né, tenta quebrar alguns objetos que estão na praça. Quando Maria for à praça, Maria vai apreciar uma imagem boa? Não, significa ali que o direito de Maria foi violado por Joãozinho, porque Joãozinho quebrou um espaço público, tá? Depredou um espaço público no qual aquele espaço era direito também de Maria. E no caso, nesse caso, Joãozinho não cumpriu com seu dever, era de zelar e preservar pelo espaço público. Entendem? Então, você tem direitos e, ao mesmo tempo, tem deveres, tá? Lembrem quando fala direitos e deveres, lembre desse quebra-cabeça. Essa ideia de cidadania é um quebra-cabeça, onde todos os indivíduos da sociedade formam um quebra-cabeça, tá? Então, vamos pensar o seguinte, que Joãozinho é aqui representado pelo quebra-cabeça preto. Maria é representado pelo quebra-cabeça vermelho. A junção, o cumprimento dos deveres e direito dos dois, somam aí o quebra-cabeça. Quando o quebra-cabeça, né, é formado, todos juntos, tudo certinho, significa que aquele direito ali vai ser viabilizado para Maria, vai ser viabilizado também para Joãozinho, tá, pessoal? E vamos lá para a nossa atividade comentada e escrita. Aqui eu trouxe essa questão da semana passada para ver se de fato vocês entenderam, tá? Então, quem já fez, ótimo, não precisa fazer mais, pessoal, tá? Não precisa, quem já fez, ótimo, não precisa fazer mais. Só prestar atenção e também responder aqui, tá? Quem não fez, faça. Daqui a pouco tem uma atividade nova para fazer, tá? Então, vamos lá. O que convencionou se chamar de cidadania consiste no resultado de 3 aspectos fundamentais: a cidadania política, garantia de direitos e participação política; a cidadania civil, direitos relativos a liberdades individuais; e a garantia, ou seja, foram 3 tipos de garantia, que eu expliquei a passada. Qual é a próxima garantia? Aqui nós já temos a cidadania política e a cidadania civil. O que falta? Então, falta qual, pessoal? A garantia social. Não é isso? Se já tem aqui a civil e a política. Falta qual? A social. Então, apenas repetindo o que a gente tinha trabalhado passada, pessoal, ó. Quem marcou a alternativa B, parabéns, está correto, tá? Aqui a outra, pessoal, da semana passada, em relação aos direitos civis, analise a alternativa correta. Em relação especificamente aos direitos civis, analise a alternativa correta. Os direitos civis visam garantir a livre circulação, liberdade de expressão, de opinião, ideologia, de credo ou de liberdades individuais. Isso mesmo. Quem marcou essa daqui, pessoal, já não vou nem permanecer porque foi uma questão da atividade da semana passada, tá? E agora aqui é questão nova, ou seja, uma questão para hoje quem fez tem que fazer. Aliás, todos devem fazer essa questão aqui. Julgue a alternativa a seguir de acordo com o que estudamos na aula.
Julgue a afirmativa a seguir de acordo com o que estudamos na aula. O conceito de cidadania tem origem na Grécia Antiga, sendo usado, então, para designar os direitos relativos ao cidadão, ou seja, o indivíduo que vivia em cidade e ali participava ativamente dos negócios e das decisões políticas. Cidadania define-se também uma vida em sociedade. Ao longo da história, o conceito foi ampliando, passando a englobar um conjunto de valores sociais que determinam o conjunto de deveres e direitos de um cidadão. Tá? Então, vamos analisar parte a parte, tá? O conceito de cidadania na Grécia Antiga, até aí está ok, sendo usado, então, para designar os direitos relativos ao cidadão, ou seja, o indivíduo que vivia em cidade e ali participar ativamente dos negócios das decisões políticas. Lembrando que era somente homens, nesse período aqui da Grécia Antiga, homens e grandes proprietários de terra. Cidadania define também uma vida em sociedade. Ok. Ao longo da história, o conceito de cidadania foi ampliando, sim, crescendo, passando a englobar um conjunto de valores sociais que determinam o conjunto de deveres e direitos de um cidadão. Isso mesmo, pessoal. Essa questão ela está corretíssima, tá? Que marca o verdadeiro, muito bem, é isso mesmo. Então, vamos lá para a nossa próxima. Aí, essa questão aqui, ó. No Brasil, a luta contra a miséria e a fome é um compromisso para a garantia da cidadania da população. Essa relação entre condição de vida e a cidadania se dá porque a pobreza é um fator natural para os indivíduos que não se adequam ao mercado de trabalho. Então, aqui está errado. Primeiro, eu quero saber a relação entre a condição de vida e a cidadania. Essa alternativa aqui está errada porque ela está dizendo que qualquer pessoa que não se adeque ao mercado de trabalho, tá, formal, ali de carteira assinada, tudo certinho, pode passar fome. Aliás, está ali natural a passar pobreza. Não, porque tem muitas pessoas que não entram no mercado de trabalho formal, que tem seu próprio negócio, sua própria autonomia, e não passa por questões de pobreza. Então, essa questão está anulada. A miséria e a fome não são responsabilidades do governo. Pelo contrário, pessoal, não é responsabilidade do governo. E não relaciona com a cidadania. Se um povo, se uma sociedade está passando por miséria e por fome, significa que o governo não cumpriu com o seu dever. E aí acabou gerando o quê? Acabou gerando, pessoal, miséria e fome. Pelo fato de que o governo não está cumprindo com o seu dever, tá? A cidadania é utilizada como ferramenta de estratificação. Não, nada a ver aqui. Para gerar desigualdade, a cidadania é o contrário. A cidadania gera igualdade. Então, quem marcou a alternativa D está correta, pessoal, tá? Alternativa D. Eita, alternativa D. Correta. Primeiro, porque a alternativa é correta, professor. A miséria e a fome impedem que os cidadãos tenham garantidos o direito de uma vida digna e afeta sua participação na política. Sim, que a partir do momento que uma determinada família está passando por miséria e por fome, eles ficaram impedidos pelo Estado de participar da sociedade, tá? Então, alternativa D. E a próxima questão, aqui, ó. Julgue a afirmativa a seguir de acordo com seus conhecimentos, né? De hoje, por exemplo. Os nossos direitos e deveres não estão definidos na Constituição brasileira, somente na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Vamos ler. Os nossos direitos e deveres não estão definidos na Constituição brasileira, somente na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí, pessoal, é com vocês essa daí. Vocês marcariam o quê? Falsa ou verdadeira? Dê pausa aí, e aí vocês julguem essa afirmativa. Então, pessoal, vamos analisar. Os nossos direitos e deveres não estão definidos na Constituição brasileira, pelo contrário. É na Constituição de 1988, na Constituição Federal Brasileira, que os nossos direitos e deveres constam. E também consta na Declaração Universal dos Direitos do Homem, não. Declaração Universal dos Direitos da Humanidade. Então, essa afirmativa aqui, ela está errada, porque ela está dizendo que os nossos direitos, ela não consta na Constituição, e sendo que, na verdade, consta. Então, essa alternativa aqui, pessoal, ela é falsa, tá? E aqui,
Já está encerrando nossa aula, pessoal, com a seguinte mensagem: a cidadania não é atitude passiva, mas ação permanente em favor da comunidade. Tancredo Neves. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, pessoal. Lembre que cidadania é um fator muito preponderante na sociedade. É por meio dela que nós conseguimos normalizar os segmentos da sociedade, tá, pessoal? Lembre que cidadania não é apenas a ação do Estado, é a sua ação enquanto estudante, é a ação de sua família enquanto responsável, é a ação de todos que estão em uma determinada comunidade. Cidadania é de todos. Então, se você quer que seus direitos eles sejam preservados e sejam garantidos, é preciso também que nós, enquanto cidadão, preservamos e buscamos também a executar os nossos deveres. Valeu, galera. Até a próxima aula.